Põe a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, venha sobre essa casa, essa igreja, sobre cada um que está nos vendo online, com espírito de revelação e sabedoria, Pai. Essa foi a oração que o apóstolo Paulo fez à igreja de Éfeso, que jamais faltasse espírito de revelação e sabedoria, porque através deles o Senhor vai revelar os seus oráculos, as suas profundidades, vai revelar segredos antigos, atuais e eternos, Pai. E não só revelar, Senhor, mas dê também a capacidade de estabelecer cada uma das coisas que o Teu Espírito tem falado em nós. Em nome de Jesus, amém. Desafio todo mundo que está nos vendo em casa a mandar esse link para o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que Jesus vai falar na vida de alguém nesse dia. E isso é uma verdade tão poderosa. Eu recebi 2 testemunhos essa semana de 2 mulheres lá do Brasil. E não sei quantos de vocês se lembram, semana passada eu falei sobre intimidade. E em algum momento eu falei assim, que nós gostamos de ir até um profeta, preferimos porque ele ouve a Deus e a gente não quer pagar esse preço. Então a gente prefere que o profeta fale para nós o que Deus está dizendo do que ir até Deus e perguntar. Tinha 2 mulheres online e elas nem se conhecem, mas elas falaram que estavam com uma expectativa que o profeta Vitor Hugo ia na igreja delas. E elas falaram: Senhor, meu Deus, essa palavra mexeu comigo. Ambas foram para os seus quartos, buscaram Jesus. Jesus revelou algo para cada uma delas. E elas foram no culto. E chegou lá, o Vitor Hugo foi até as 2 e confirmou o que Deus tinha falado dentro delas, no lugar secreto, amém? E gente, isso é muito poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós não estávamos desprezando jamais um dom espiritual, mas a gente estava incentivando todo mundo a buscar o Senhor com intrepidez, com ousadia. E louvado seja o nome do Senhor pelo nosso online, que tem abençoado muitas pessoas pela face da terra, aleluia. Meus amigos, eu acho que um dos maiores desafios como cristãos é a gente entender um novo nível de Deus. Nós temos uma tendência muito rápida de transformar coisas em ídolos, muito rápido. O Senhor no Antigo Testamento, Ele já falou através do vento, na brisa, Ele já apareceu por meio da nuvem, do fogo, mostrou seus sinais no mar, no rio. Mas o Senhor nunca permitiu que dele alguém tirasse uma imagem, até para que ninguém criasse disso um ídolo. Poucas coisas que Deus permitiu como símbolo, rapidamente viram um ídolo. E eu quero dizer para você que foi liberto dos ídolos, que talvez você tenha os seus. Nós não temos mais imagens de esculturas paralisadas que não podem nos ouvir, nos ver ou falar com a gente. Mas hoje a gente cria alguns ídolos que andam, falam, tem um sorriso bonito e às vezes tem até um WhatsApp. Esse ídolo é perigoso. Mas às vezes o ídolo nem é isso. E quando Deus te deu algo, e você fica preso nisso para sempre, porque foi Deus que te deu, e talvez Ele tenha algo novo de novo para fazer para você, mas você não tem coragem de deixar isso. Você sabe que quando Deus pede o filho de Abraão, Ele está querendo tentar matar dentro daqueles velhinhos o ídolo que poderia ter nascido. Porque Abraão espera 100 anos pelo seu filho, a mulher 90 anos. E na verdade, você imagina, quem tem filho mais maduro, o primeiro filho, o filho tem que ser blindado, guardado dentro de uma redoma, não pode nada. Quando a gente tem filho muito jovem, a gente vai aprendendo junto com o filho. Quando tem o terceiro filho, então já nem cozinha mais a chupeta, você já chupa que caiu do chão e enfia no filho. Dá nada não. Coitado do Mumu, né? Meu terceiro filho, ele se lasca. A Lilian, chiquérrima, nobre, ela teve a melhor educação que poderia existir. Mas às vezes, para Deus fazer você entrar num novo lugar, Ele tem que destruir o seu velho lugar. Às vezes, para uma unção nova vir sobre você, Deus tem que fazer você esquecer que um dia você já recebeu uma unção fresca de Deus. Tem gente que está firme lá no dom que ele recebeu 20 anos atrás e acha que vai viver de fama.
Na verdade, a gente tinha que viver de um relacionamento vivo, poderoso e eficaz com o Senhor, amém? Então a primeira chave de hoje que eu quero que transforme sua mente. Um dia um homem chamado João Batista, um cara que olhou para Jesus no meio da multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha uma única mensagem: raça de víbora se converta. Ele era líder da Raça de Víbora Church. Todos os sermões dele chamava Raça de Víbora. Qualquer coisa que ele ia fazer, ele espancava as pessoas com o sermão Raça de Víbora. Mas um dia o novo de Deus entra no ambiente que ele estava e ele olha e ele muda o sermão instantaneamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele podia ser radical, mas ele também sabia discernir tempos e estações. Contudo, entretanto, porém, até mesmo João Batista, o maior homem nascido do ventre de mulher, segundo Jesus, um dia ele está vivendo uma grande tribulação, e não é aquela grande que vem antes do Armagedon, mas um dia ele está numa luta tão grande, ele está preso, e ele diz para os seus discípulos, pergunta para Jesus se esse Jesus é o que haveria de vir, ou vai vir alguém mais poderoso que ele, porque eu tô zoado. Você sabe, por mais que você seja crente há muitos anos, ou tenha uma experiência com o Senhor há muito tempo, as muitas tribulações transformam qualquer justo em tolo. Se você está com luta demais, cara, você não consegue ter esperança. Então Jesus realmente precisa fazer algo novo de novo sobre a sua vida. Então o Senhor Jesus manda os discípulos de João voltar lá para a cadeia e avisar ele o que estava acontecendo. Os discípulos perguntaram: Jesus, vai vir alguém mais poderoso que você? Vai vir um Jesus Pro Max 14? Aí Jesus disse: não. Fala uma coisa para ele. Mateus 11:4. Voltem e conte a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O cego vê, o coxo anda, o leproso é purificado, o surdo ouve, o morto ressuscita e o pobre fica rico. Na verdade, esse é o tipo final, eu inventei. Está escrito: e o pobre recebe o evangelho. Isso é triste, gente. Porque a cura para o cego é ver, a cura para o surdo é ouvir, a cura para o paralítico é andar, a cura para o morto é ressuscitar. Mas a cura para o pobre não é dinheiro, é receber o poder do evangelho. Olha que louco isso. Então eu quero te dizer que talvez você tenha grana, mas ter grana e não ter paz deve ser a maior pobreza que existe. Talvez você tenha poder, se você tem poder e não tem paz e não tem discernimento, deve ser uma grande pobreza também. Então, pregar o evangelho para o pobre não significa só para o pobre de dinheiro, mas para qualquer nível de escassez que nos faz sentir miseráveis. Então você tem uma área da sua vida sentimental, ela é zoada, você precisa do poder do evangelho para te preencher antes dele restaurar. Se talvez o seu intelecto está atrapalhado, então você precisa do poder do evangelho avivando a sua mente para depois você receber conhecimento e guardá-lo no seu coração. Então eu quero te explicar uma coisa profunda, mas ao mesmo tempo de maneira simples. Eu quero que nessa manhã o Espírito de Deus queime e consuma todas as coisas antigas que Ele já fez para você, que isso suba como incenso suave, que você pegue a cinza, tire e fique com o altar pronto para Deus queimar uma coisa nova para você a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Mídia, me ajuda aqui, coloca uma foto aqui que vai me ajudar a exemplificar hoje o que eu quero pregar. Olha essa foto aqui. Ela é da Marginal Tietê, São Paulo. Se você seguir essa via aqui, você está indo de Guarulhos para Osasco. Se você seguir dessa via aqui, você está vindo de Osasco para Guarulhos. Se você seguir essa via aqui, você está vindo do Rio para Curitiba. Essa de Curitiba para o Rio. Independente de que faixa você esteja, nessa ou nessa, você está saindo de um lugar e indo para o mesmo lugar. Isso significa que eu posso escolher a faixa que eu quiser? Sim. Então eu saio daqui, vamos supor que aqui não é a vontade de Deus para mim, mas lá é a vontade de Deus para mim. Então eu posso pegar qualquer caminho aqui e ir? Pode. Mas por que tem 3 caminhos? Porque cada um deles define a velocidade com que você vai chegar.
Na esquerda você vai a 90 quilômetros por hora, do meio 70 e a da direita 60. E se você quiser ficar na mão da direita para virar à direita, assim, vamos supor que você gosta de ter concessões. Se eu quiser um McDonald's, não tem no meio e não tem aqui, só tem aqui. Se você quer um Starbucks, não tem no meio, não tem aqui, tem aqui. Então se você fica de concessões com a setinha para a direita, tic-tac, 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 vai que eu quero um cafezinho, tic-tac, vai que eu quero um hamburguinho, tic-tac, você vai ficar andando a 50 por hora. Daí do nada vem um novo convertido que aceita Jesus hoje. Uau! Porque ainda também tem um migué que a gente não fala, né? Quando a gente está pregando, a gente só fala quando não está pregando. E quando não tem radar, dá para dar uns 120, dá para dar uns 130, e daí chega no radar, você tira usa o Waze que dá tudo certo. Então, tudo depende da sua fome, tá entendendo? Tem alguém feliz ainda? A minha pergunta é: você está indo para a vontade de Deus, sim ou não? Em que velocidade? A primeira tem o puro leite racional. A segunda tem um discipulado mais forte. A terceira tem disciplina e intrepidez. A primeira, a vontade de Deus é boa. A segunda é agradável. A terceira é perfeita. A primeira é o átrio. A segunda é o santo lugar. A terceira é o santíssimo lugar. Na primeira você é salvo pela graça. Na segunda você tem princípios do reino. E na terceira você já deu a sua vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem como mais você querer virar à direita. Você só quer ir reto e rápido para o centro da vontade de Deus, amém? Quem quer ir pela direita? Quem quer ir pelo meio? Espertinhos, vocês querem todos ir pela esquerda, amém? E diferente do rio Tietê, quando você está na esquerda, você está à beira do rio da vida. E a Bíblia diz que quando você está à beira do rio da vida, tudo é saneado, tudo é curado, tudo é sarado. Nesse lugar a sua árvore cresce, as folhas não murcham, os frutos acontecem na estação correta e tudo o que você fizer vai prosperar. Então repete comigo: não quero ficar tomando cafezinho na direita. Fala: não quero um hamburguinho na direita. Fala: eu quero ir a milhão na presença de Deus. Vamos lá, igreja, vamos lá. Você já entendeu já, né? Então vamos lá. Você quer ir a 50 por hora? Você quer ir a 60 por hora, 70 ou 90? Como você quer ir? Então você entende o porquê de conhecer princípios e fundamentos e o porquê de buscá-los? O porquê de querer viver? Qual a diferença? Eu confessei Cristo, está salvo, irmão, está indo reto. Mas se você quer mais, você pode ter. Ele está disponível para derramar sobre aqueles que têm fome, amém? Então João 4,37 é um princípio que muito crente radical às vezes não percebe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, o outro colhe. Verso 38, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu quero dizer para todo mundo que está aqui que os patriarcas já fizeram o seu trabalho, os profetas maiores e menores, os apóstolos fizeram, a nação dos judeus já fez. Nós somos os trabalhadores da última hora, tem pouca coisa a ser feita. Estamos numa igreja pronta, com uma plataforma que está nos ajudando a sermos catapultados para a vontade de Deus. Tudo estava pronto, você chegou aqui, o culto estava funcionando. O que você tem que fazer agora? Só entrar e colher aquilo que você não plantou. E nós crentes, nós temos uma dificuldade de colher o que a gente não plantou. Por quê? Porque a gente sempre quer pagar o preço que talvez Jesus já pagou por você na cruz do Calvário. Você está feliz ainda? A Bíblia Mensagem, o mesmo texto diz assim: o ceifeiro não espera, vai logo pegar o que é seu, ajuntando os grãos maduros para a vida eterna. Agora o semeador e os ceifeiros estão juntos. O clima é de triunfo e sobressai a verdade contida no ditado: um semeia e o outro colhe.
Palavra de Deus para nós, igreja: eu os enviei para colher num campo que vocês nunca trabalharam. Sem mover um dedo, vocês trabalharam num campo cultivando outros desde muito tempo e com muito sacrifício. Então preste atenção, para nós entender essa palavra é um pouco mais fácil do que a galera que está no Brasil. Estamos numa nação, na nação do pastor Eric. Olha que pastor fenomenal Deus nos deu. Deus não nos deu um gringo, Deus deu uma igreja gringa para ele. É a gente que está em outro país. É um pastor cheio da nobreza do Senhor. A forma que ele fala é muito mais alta do que a forma que nós brasileiros fomos educados. A gente foi educado para sobreviver, a educação dele foi de reinar. Nós estamos numa nação que muitos de nós não plantou nada. Alguns de nós ainda nem está com todo o documento legalizado. E essa nação nos abraçou e tem nos abençoado. Temos colhido aquilo que a gente nunca plantou. Você tem noção disso? Agora o brasileiro, ele fala assim: então essa palavra não é para mim. Você nem é brasileiro, meu filho. Você nasceu do coração de Deus e da vontade de Deus. Você é da Jerusalém celestial, está como forasteiro, seja no Brasil, seja na Europa, seja na África, onde quer que você esteja. E o favor da vida veio sobre você e Deus tem te abençoado até aqui. É só colher, é só pegar os frutos da justiça que Jesus estabeleceu para cada um de nós. Mas algum de nós está querendo merecer um favor de Deus. O contrário disso é o que Deus tem para nós. A graça de Deus nos dá acesso a coisas que a gente não plantou para colher. Então, a partir de agora, a primeira coisa que você faz para entrar na novidade de Deus, no inédito de Deus ou no inaudito de Deus, é cultivar a transformação de entendimento. Eu vim de um lugar que eu podia falar todas as gírias do mundo, porque era assim que eu fui formado na minha adolescência. Vida louca, mano do gueto, nóia, tipo, qualquer coisa que eu falasse era com base em gíria. Fazia parte de uma cidade que a gente tem, às vezes a gente tem um dialeto em alguns bairros. Eu falava andando, correndo, falando bonitinho. E de repente eu precisava falar uma língua portuguesa universal, né, para que eu pudesse pregar em qualquer lugar. Precisava ouvir minhas próprias mensagens para corrigir minha língua portuguesa. E olha que não ficou tão bom ainda. Mas pensa na luta que eu tive que estabelecer para que eu tivesse um comportamento de reino. Eu já tinha o Rei dos Reis, o Evangelho do Reino já estava em mim, mas o meu comportamento às vezes era de gueto. Às vezes eu não me comportava como filho de Deus, como um cordeiro de Jesus Cristo. Às vezes eu me comportava como alguém ferido, machucado. Me comportava como alguém inseguro. Como eu poderia estar nessa plataforma ministrando? Muitos homens de Deus têm estado aqui. Às vezes você precisa só de uma transformação de entendimento. O batismo com o Espírito já veio sobre você. A palavra de Deus está no seu coração. Então você tem que tomar posse desse lugar mais alto que Deus está te convidando para subir. Então o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Filipos, Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Gente, eu tive um posicionamento sobre política, porque eu amo o Brasil e a Igreja de Cristo, mas eu fiz 2 dias antes da eleição, 1 dia depois eu já parei. Sabe por quê? Porque isso me faz muito mal. Eu não vou ser isento, não vou deixar de defender na minha geração os verdadeiros valores bíblicos, mas eu sou pastor, não sou cabo eleitoral. Você entende? Eu estou aqui para pregar as boas novas, inclusive para petista, inclusive para os caras do PSOL. Eu estou aqui para alcançar para Cristo aqueles que estão perdidos. Mas eu tive que capturar meu coração e levar cativo a Cristo, porque dá raiva de ver injustiça. Mas a raiva não pertence ao novo nascimento. A raiva pertence a uma indignação a pessoas que não acreditam que tudo está no controle de Deus. Então temos 3 tipos de mentalidade para termos como cristão. Ou a mentalidade egípcia, de quando a gente era escravo.
Ou a mentalidade do deserto, eu estou em travessia, mas eu não completei, nem sou mais escravizado e nem tomei posse de algo. Ou a mentalidade de Canaã. Tudo começa com a mentalidade do escravo é reter para sobreviver. A mentalidade da travessia, já Deus vem com o maná, mas a mentalidade de Canaã é: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e que eu plantar eu vou colher. Você entende a diferença? O primeiro retém para sobreviver, o segundo espera o maná cair do céu, e o terceiro, ele é o agente de transformação onde quer que ele esteja. São 3 níveis de mentalidade diferente. Aonde você está? Se você retém para sobreviver, você nunca vai colher uma medida recalcada, sacudida e transbordante de nada. Mas se você olha para aquilo e fala: isso não é suficiente para mudar minha vida, então isso é só uma semente. Planta o que você tem, que isso vai crescer. Então Levíticos 26:10 é um texto poderosíssimo, que diz assim: vocês ainda estarão colhendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela toda para dar espaço para uma nova colheita. Presta atenção, eu estava pastor no Brasil, depois de ter plantado diversas igrejas, vivendo o meu melhor momento ministerial. Um dia o Espírito de Deus falou para mim: solta tudo com as 2 mãos, catapulta toda a liderança sua que está atrás das malhadas, envia toda a galera que já estourou e sai andando, que eu vou fazer algo novo com você. Primeira coisa que eu tive que fazer foi comunicar à minha esposa, porque um homem sair andando é uma coisa, uma mulher com um filho pequeno, depois de ter sido curada de câncer há pouco tempo, era outra coisa. E na hora que eu falei com ela, ela disse: o Espírito Santo falou a mesma coisa comigo. Mas presta atenção, me lembrei de um feioso lá da igreja. Um dia o cara do nada chega para mim: pastor, ora comigo. Velho de Deus, eu tô maluco. Falei: fala, meu filho. Tem 2 meninas orando comigo. Falei: que isso, irmão? Eu falei: o irmão que é o seu Salomão? Dele: não, pastor, é que nunca nenhuma orou comigo. E do nada apareceu 2. Falei: o que você fez? Estou orando com as 2. Já dizia um versículo que não está na Bíblia: mais vale 1 na mão do que 2 voando, irmão. Só que como não está na Bíblia, ele não leu esse versículo. O que aconteceu do nada, no mesmo domingo, as 2 garotas me aparecem lá pedindo oração, porque elas assumiram um namoro com 2 outros caras que não era aquele. Aí eu orei por elas, abençoei. Aí eu olhei lá no fundo, o feioso sem ninguém agora. Falei: fala, ô irmão. Ele: oi. Falei: o que aconteceu? Ele: pastor, eu dei mole, né, cara? Não decidi. Sabe quando você vai tentar dar aquele drible assim, não sabe para que lado você vai e você perde a bola? Foi isso que eu fiz. Falei: entendi. Falei: vou te ensinar um versículo. Você estará colhendo a colheita passada quando terá que se livrar dela toda. Eu falei: irmão, para Deus pôr algo novo na sua mão, as 2 mãos têm que estar livres. Não agarra numa coisinha não, tá? Às vezes Deus vai ter que fazer assim com a sua vida financeira, terminar de derrubar esse fiozinho que está segurando, porque Ele tem um empreendimento para confiar na sua mão, e você lá segurando no conta-gota. Às vezes você está lá topando um relacionamento que é raspas e restos me interessam, vai Cazuza. Você está lá, raspas e restos me interessam. Empurra isso, Isso aí é oferenda, isso aí não é uma oferta. Oferece isso aí para o Satanás e mergulha no plano que Deus tem para a sua vida. Solta com as 2 mãos alguma coisa antiga, porque Deus tem um foco e uma coisa nova para confiar nas suas mãos, em nome de Jesus, amém. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz: não seja o feioso. Todo mundo já entendeu a piada agora, né, gente? Quando alguém começar a dar mole aqui na Lagoinha Miami, você já fala: não seja feioso, irmão, que ele já vai entender o que Deus está falando. Agora pensa comigo, irmãos. A igreja às vezes tão bitolada em ser church, só church, que a gente não inventou o Uber, a gente não inventou o Airbnb, a gente não inventou o Instagram, a gente não inventou o Facebook, a gente não inventou nada. Porque a gente estava dentro da igreja pensando: será que eu vou cantar ou vou pregar? Por quase 100 anos tinha 2 ministérios na igreja: cantar ou pregar. E a Bíblia diz que um dos primeiros derramamentos do Espírito Santo na Bíblia,
ele caiu sobre Bezalel, e aquele homem se tornou artesão do tabernáculo. Ele ganhou destreza e ganhou arte, e ele virou um artesão com precisão de fazer segundo o padrão do céu. Para mim, o derramamento do Espírito Santo pode te equipar em qualquer nível, sobre qualquer conhecimento, para alcançar qualquer resultado desejado pelo Espírito de Deus. Não limite o Espírito Santo a trabalhar na esfera da igreja no domingo, mas convide o Espírito Santo para estar na sua vida em todos os dias, te equipando e fornecendo para você energia, poder, graça, dons, conhecimento que vai jorrar. Deus vai revelar para você coisas que você ainda não sabe. Para entrar no novo de Deus, a linguagem precisa mudar, a mentalidade precisa mudar, a inteligência emocional tem que estar dominada. Cara, eu vivi um tempo tão ferido, eu vim tão ferido do mundo, que as minhas primeiras pregações, se você esquecesse o óculos e fizesse assim para mim, ó, eu falava no meio da pregação: e quem não está gostando pode ir embora com o Satanás. Coitado do irmão, esqueceu o óculos e ainda tomou um coice. Você entende que aquela desordem estava dentro da minha emoção? Cara, tem gente que precisa de coach, velho, psicólogo, alguns de psiquiatra. Porque se você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus te toca e nem assim não rompe, procura um discipulador ou procura um profissional que ajude a falar: cara, você tem um desequilíbrio emocional e você precisa governar suas emoções. Eu sei que Jesus pode curar, e Ele fez isso comigo. Leandro, e hoje quando a galera levanta e vai embora da sua pregação? Claro que já aconteceu. Já aconteceu até aqui. Um dia eu fui pregar, alguém olhou, deu para ler o lábio: não é o André Fernandes? Levantou e foi embora. Aí eu olhei assim e pensei comigo: essa pessoa gostou tanto da minha pregação que ela foi chamar mais 10 para vir assistir eu pregando. Você precisa decidir, irmão. Irmão, nosso pastor é extraordinário, não dá para concorrer com ele. Você precisa saber quem você é no reino de Deus. E quando você sabe quem você é, você curte, compartilha, comenta, porque você não tem inveja. Você está entendendo? Isso demonstra muito do seu equilíbrio emocional. A partir de hoje, sai curtindo lá, todo mundo lá, gente. Isso aí. Quando você tiver inveja de alguém que está em Bahamas, você não pode ir ainda, curte e prega o Satanás naquela curtida em nome de Jesus. Olha aqui, diabo, eu curto aquilo que eu estou com inveja em nome de Jesus. Tem alguém feliz ainda? Agora, o novo de Deus, ele é tão novo, gente, que ele é inédito. Muitas vezes é inaudito. A Bíblia diz lá no texto de Lucas 24, do 13 até o 25, não precisa abrir. Eles estavam a caminho de Emaús, e de repente Jesus começa a andar com eles. Eles sabiam que Jesus tinha morrido. Jesus está andando com eles agora com um corpo glorioso, transformado. Corpo glorioso é um troço difícil de entender, porque quando chega na vez de Tomé fala: eu só vou crer que é ele se eu puser a mão na ferida. Então ele diz assim: pode pôr a mão aqui. Então tinha ferida, dava para pôr a mão. Jesus entra na sala sem abrir a porta, ou seja, dá para passar pela parede. Jesus pede algo para comer e para beber, ou seja, dá para comer e dá para beber, dá para passar pela parede e não dá para ser reconhecido. O que é isso? O corpo glorioso que um dia você vai receber. Agora a verdade é que Cleopas estava andando do lado de Jesus, e a Bíblia diz o quê? Que o coração deles queimava enquanto o mestre falava. Mas só a partir do pão que os olhos se abrem. Eu estou partindo do pão, que é ensinar a palavra de Deus. À medida que a gente vai ensinando pelo poder do Espírito Santo, os seus olhos vão se abrindo das escamas filosóficas, ideológicas, essa estrutura natural humana que está sobre mim e sobre você. À medida que a palavra de Deus vai sendo lida, ouvida, o Espírito Santo tira aquela escama dos nossos olhos e a gente pode ver o novo de Deus. Então eles viram Jesus. Quando eles viram que era Jesus, Jesus sumiu. Presta atenção. Talvez o novo de Deus já esteja se envolvendo com você, já esteja perto de você, e você ainda não está com os seus olhos espirituais abertos para contemplar isso. Então, de verdade,
Vou começar agora um panorama de ensino dentro dessa mensagem, para que você fique habilitado a perceber, a discernir e detectar o novo de Deus. Então João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Repete comigo: graça e verdade. Isaías profetizou que o menino ia comer manteiga e mel até ser maduro. Manteiga e mel significa graça e verdade. A graça é como puro leite racional, é o início do momento que você está ouvindo a palavra de Deus. E o mel é a palavra que João come, entra e fica amarga como fel dentro dele. O que significa isso, Leandro? A 50 por hora a gente dá leitinho, mas a 90 por hora você vai comendo mel, mas daqui a pouco aquilo cai dentro de você e se torna amargo. Porque aquilo te convida a se tornar a mensagem, não mais a pregar uma palavra. Hoje você ouve: olha, isso é pecado, ai que docinho, aquilo é pecado. E quando aquilo te convida a pecar, aquilo se torna amargo em você, e aí você tem que rejeitar. Então o puro leite racional é o princípio elementar das Escrituras, mas o mel é aquilo que te fortalece, ou seja, graça e verdade caminham juntas. A graça te convida para entrar naquela marginal Tietê que eu coloquei para você, mas a verdade te pede para acelerar ainda mais, para desejar mais de Deus, para ser realmente alguém que não se satisfaz, porque você sabe que Deus tem muito mais. Então, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas graça e verdade por meio de Jesus Cristo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Esses dias o meu pastor estava aqui, Mark Schubert, nós sentimos o céu bem baixinho aqui, sim ou não? Cara, foi glorioso. Só que deixa eu te dar uma notícia trágica. Aquele ambiente que ele estabelece, porque ele caminha por muitos anos na graça e na verdade, é um ambiente que a unção dele traz. Você pode entrar naquele lugar e depois sair daquele lugar sem mudar de vida. Lugares celestiais não garante conduta de santidade, senão o diabo não tinha pecado no céu. Mas a Bíblia diz que o diabo nunca se firmou na verdade. O que significa isso? A verdade me equipa a viver pela autoridade da obediência, ou seja, graça me convida a conhecer a verdade, mas a verdade me convida à recompensa da honra que Deus está liberando sobre todos nós. A graça me habilita a estar de pé, a graça me levanta do lixo, mas a verdade me mantém no reino, me mantém em ordem espiritual. Satanás nunca se firmou na verdade, esse é o único pecado dele, pai da mentira. A graça cria um ambiente da força, mas a verdade te mantém no fundamento da manteiga e mel. Então, minha pergunta é: você está firmado em toda a verdade que você ouviu até hoje? Quando alguém me pergunta: Leandro, qual é a nova revelação que Deus tem te dado? É trágica, irmão, a nova revelação que Deus tem me dado. A revelação que Ele mais tem me dado nos últimos anos, para mim mesmo, Leandro Barreto, para eu viver. Leandro, eu não tenho nada novo para te falar. Tem um monte de coisa elementar que você ainda não está vivendo como deveria. Trate a oração, Leandro, como você já tratou no dia que você era mais apaixonado por mim. Trate a leitura da palavra como você tratava quando você tinha fome de mim. Trata o jejum como alguém que não tem fome das coisas da terra, mas tem fome das coisas celestiais. Trate o seu próximo como parte do corpo de Cristo que você é, como minha noiva. Ou seja, as coisas novas que Ele tem me dito são as coisas antigas que Ele nunca parou de falar. Para Ele dar um novo fundamento, Ele precisa que o A, E, I, O, U esteja em prática. Está feliz ainda, igreja? Leandro, e se eu não quiser viver isso? Judas capítulo único, versículo 6. Eu amo esse texto demais. E quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, Ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. O que é isso, Leandro? O anjo nasceu, vamos supor que fosse só isso, tá, gente? Para ficar ao redor do trono falando assim, ó: santo, santo, santo. Virava para a galera: e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Um dia um dos anjos falou assim: mano, não vou mais.
Aí os outros anjos, como assim? A gente é anjo. A gente tem asa, nós nascemos para voar ao redor do trono e declarar santo, santo. O outro anjo falou, não quero mais ser anjo, mano. Eu quero ser Tinkerbell. Eu quero ser uma fada agora, dá licença. Ideologia de angels. Foi esse dia que começou tudo isso. Estou falando sério. Quando você decide não ser mais o que Deus fez você para ser, você deixa de ser vontade de Deus e se torna uma vontade emancipada. E toda vontade emancipada é um desgoverno. Leandro, você está combatendo os homossexuais? Eu sou heterossexual e tenho que combater as vontades caídas de um heterossexual todos os dias da minha vida. A heterossexualidade não cobre uma multidão de pecados, mas devorar minha carne por amor a Cristo mostra o quanto eu estou morrendo para que Ele viva em mim. Seja gay ou seja hétero, nós temos que crucificar com Cristo as paixões, levar tudo isso cativo para que Cristo reine e não a nossa natureza adâmica. Você entende a dificuldade que eu passo para continuar pastor? Então eu não estou falando da dificuldade alheia, estou falando da dificuldade de qualquer pessoa aqui. E lendo a Bíblia eu vou descobrindo o que Deus espera de um homem, o que Deus espera de um marido, o que Deus espera de um pastor. Por que eu não faço certas coisas que qualquer outro cara de 43 anos pode fazer? Porque eu sou pastor e pastor não deveria se envolver com isso. Você entende que há uma medida da palavra de Deus só para você? Mas qual é a sua mentalidade? Egípcia? Se você é escravo da sua vontade. Travessia, você é escravo da vontade que Deus está começando a impor sobre você. Canaã, você é escravo da vontade que Deus já estabeleceu dentro de você. Você sempre vai ser escravo ou do pecado ou de Cristo. Você não tem como escapar. Ou você é escravo da palavra de Deus, ou você é escravo do marxismo cultural, do darwinismo liberal e de toda a ideologia que paira e assombra o planeta Terra. De quem que você é escravo? Vamos lá, igreja. João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Cara, presta atenção nisso. No Egito, eu fui escravizado por Faraó. Quando você estava no mundo, você foi escravo por um pecado que a sua carne era inclinada. Eu me lembro do meu pai falar assim: eu não admito um cara se divorciar. Eu respondia para ele, sabe o quê? Não tem como minha mãe largar você, pai. Por isso que é fácil você falar que esse pecado você não comete. Mas pai, e os pecados que você comete, que um monte de gente não comete, por que você não comenta sobre eles? Cara, a vida toda eu trocava dinheiro por um casamento restaurado. Por que eu fazia isso? Porque eu vivia separado. Cada um tem uma inclinação para o pecado, cada um tem uma paixão no seu interior que te machuca, te magoa, te estraga. Então não é todos os pecados que a gente topa, cada um tem sua inclinação. Então quando você estava no Egito, você fazia as vontades de Faraó, que representa o diabo. Na travessia, Deus está te provando e mudando seu mindset. Sua mente está sendo transformada. Antes você vivia de acordo com as vontades de Faraó. Agora você está aprendendo a viver de acordo com a vontade de Deus. Então Deus vinha avisando, fazia um milagre. Vinha avisando, fazia um milagre. Os primeiros dias de você na igreja são os mais difíceis, porque Deus começa a falar e você ainda não tem certeza que Ele faz. Agora você que é um crente velho, você já sabe quanta coisa Deus disse e quanta coisa Ele já fez. Você não tem desculpa para ser um crente velho morno. Você tem que ser um crente que queima, porque você sabe que Ele fala e faz. Tem alguém feliz ainda? Agora, que dia que você vira um cara de Canaã? Gente, presta atenção, essa chave vai mudar sua vida para sempre. Os caras no Egito comiam o que lhe davam. Na travessia eles começaram: Moisés Fernandes, poxa vida, você nos convida para ser um incendiário, mas o meu coração está frio.
Você nos convida para mudar o planeta, mas foi embora de Miami. Moisés Fernandes, cadê você? Presta atenção. Eles ficavam azucrinando o líder deles. E aí caiu um maná, eles, ai, Deus é maravilhoso. Comiam maná só no outro dia. Um milagrinho por dia para sobreviver. Quando Deus está estabelecendo o processo do novo em você, é um milagrinho por dia para você não chorar. Mas eles chegam em Canaã, gente, olha que louco. Agora nós entramos em Canaã. Uau, e agora? E agora nada, velho. Sabe o que aconteceu quando eles entraram em Canaã? Repete comigo, nada. Nada na Bíblia significa nada, no grego, no hebraico, no aramaico, qualquer língua. Nada é nada. Que hora que virou a chave? Repete comigo, ter a chave não é a questão. Precisa virar a chave. Você pode ser colecionador de chaves, você vai virar chaveiro, filho. Mas se você pegar a chave para abrir uma porta que nunca se abre com uma chave certa. Então Josué 5,12 diz que dia que tudo mudou. Então você imagina, Josué quem entra na terra prometida. Josué 1, nada, 2, nada, 3, nada, 4, nada. Josué 5, versículo 1, nada. Versículo 10, nada. Versículo 11, nada. No versículo 12 a chave vira. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, o maná cessou. E não tiveram mais filhos. Os filhos de Israel, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Presta atenção, o maná continuou caindo dentro de Canaã. Mas do nada um maluco pegou um produto da terra, tirou e falou assim: vocês já comeram essa fruta? Alguém disse: nunca vimos antes. Primeiro ousado que comeu, acabou com o maná de todo mundo. Cara, no dia que o nosso pastorzão comeu do fruto, Deus começou a fazer algo novo. Muito novo, não só em Miami, mas no Brasil inteiro. Uma galera que não comia, mas ficava atrás, ficava falando: o que aconteceu? Por que ele está vivendo isso? Por que ele está se movimentando assim? Porque ele comeu o que você não comeu. Então ele passa a viver o que você não consegue acessar. E você começa a dizer que essas pessoas mudaram. Na verdade eles mudaram porque o Senhor as mudou. E você que nunca muda não consegue acessar o novo de Deus. Enquanto não come o fruto de Canaã, Canaã não é verdadeira para você. Dá para ficar pro lado de dentro comendo maná todo dia. Dá para ficar debaixo dessa palavra de Deus comendo migalhas. Dá para ficar num ambiente de igreja que rompe, que vai longe, que vai alto, sendo a mesma pessoa do passado, vivendo os mesmos erros. Você precisa ter fome e comer o novo. Deixa eu te dizer como é que foi comigo. Engravidei a minha esposa, a gente tinha 16 anos de idade. Nasceu minha filha, fazia 20 dias que eu tinha feito 17 anos. Ela tem 26 hoje, me deu 2 netinhas já. Eu me lembro que até os 20 anos eu ficava devolvendo a Érica para a mãe dela. Pegava ela sexta-feira, a gente ia dar um rolê. Domingão à noite eu devolvia ela para a mãe dela. Então nos dias difíceis ela estava com a mãe. Cheirosa, de cabelo chiquérrimo, ela estava comigo. Na hora de pagar a conta, devolvia para a mãe. Na hora de viver de segunda a sexta, devolvia para a mãe. Um dia andando com ela na rua, como se fosse um macho alfa, eu andando com a minha mina, dinheirinho para fumar, cheirar, beber final de semana e pegar ela. Um cara me dá um panfleto, Lojas Columbus. Compre sua casa inteira por R$99 por mês. Eu recebi vários folhetinhos de crente na minha vida que nunca mexeram no meu coração. Mas quando eu peguei aquele panfleto, eu pensei comigo: mano, eu fumo uns 200, 300 contos de sexta para domingo e não tenho R$100 para pagar de parcela para ser dono de uma casa. Você sabe que o panfleto de Canaã caiu na minha mão. E aquele dia, aquele panfleto falou para mim: acorda, moleque. Acorda, garotinho que fica vivendo do uhul. Você tem que virar homem, cara. Você tem filha, você tem uma mulher que está te esperando. Ah, mas meu pai falou para eu não casar. Mas também falou para você não ir lá fazer o rabaceca lá.
Você só fica com a parte que te ajuda. Então eu peguei aquilo e fiquei indignado. Então eu cheguei para ela, falei, vamos lá naquela loja. Chegou lá na loja, falei, escolhe tudo que você quiser. Daí ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu estou muito louco hoje, escolhe logo. E mulher, gente, não basta R$100 por mês o resto da vida até Jesus voltar no carnê, que era maior que a minha Bíblia, o carnê. Ela ainda fez a conta de R$137,90, né? Tipo assim, ela queria umas coisas a mais. Isso significa que é mulher mesmo, gente. Fica tranquilo. Se a sua passa do valor que dá para a sua, é de Deus. Fala aleluia, irmãs. Estou ajudando vocês. Aleluia. Ó, dei maior moral. Aí eu voltei para casa com todos aqueles móveis, cara. Daí meu pai chegou e falou, mano, o que é isso? Eu falei, eu não tenho casa, não tenho onde morar, mas você é meu pai. Vou morar aqui no fundo da sua casa. Mandei montar tudo. Fui lá e casei. Só que, cara, chegou no outro mês, eu não podia mais fumar, beber e cheirar o quanto que eu queria. Nem podia mais gastar dinheiro com os meus amigos. Agora eu tinha que pagar conta de casa. Tinha que ajudar na água, tinha que ajudar na luz. Irmão, Canaã requer um nível alto de comprometimento, dedicação e disciplina. Você quer entrar na palavra de Deus? Fala para você mesmo, eu estou virando um homem de Deus, eu estou virando uma mulher de Deus. Não importa a sua idade, se até hoje você foi mais ou menos, hoje você vai ser o governante da vida que Deus deu para você viver, o governante da família que Deus deu para você viver, o governante das finanças que Deus confiou nas suas mãos. Você entra pelo novo de Deus com uma atitude de governo mais alta. Leandro, mas como é que é a última para a gente orar? Isaías 43:2. Quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com vocês. Quando vocês atravessarem os rios, eles não te encobrirão. E quando vocês andar através do fogo, ele não te queimará. E as chamas não arderão em brasas contra vocês. Você sabe que no início da nossa caminhada, Deus abre o mar e Deus abre o Jordão. Mas no futuro da nossa caminhada, Ele vai fazer o contrário. Qual é o contrário disso? Qual é o contrário de Deus abrir o mar e o rio para você passar? É Ele não abrir? Esse não é o contrário, esse é o diabo. O contrário é Isaías 43, versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Ele não está falando de pecado nem de erros. Ele está dizendo para você esquecer o que Ele fez. Esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. Verso 19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O que Ele vai fazer no deserto agora? Vai fazer um rio atravessar na sua frente. Mano, esse é o contrário de Deus abrir o mar e o rio para você. Você vai estar vindo no deserto e você sabe, porque você é inteligente, deserto não tem nada, de nada. Do nada vai vir um rio de encontro com você assim, e você fala, e agora, o que eu faço? O rio vai abrir? Não, esse é o rio de Deus. É o rio que não se pode atravessar a nado. É o rio que você não tem mais controle de nada. E esse rio quer que você vá de frente com ele. Esse rio vai vir sobre você, vai levar suas possibilidades, vai levar sua natureza adâmica, vai levar os seus pecados. E agora Ele quer que você nade no deserto, se você puder. Ele quer que você nade. Então antes sua mente dizia, Ele vai abrir o mar, agora Ele não vai abrir. Agora vai vir um rio de possibilidades de Deus, que vai te empurrar para o centro da vontade de Deus, que vai te empurrar para um sucesso pessoal que por anos não aconteceu. O rio de Deus vai te levar. Então a nova estratégia de Deus é torcer a sua mente a respeito da estratégia dEle. É dizer para você que Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus e soberano em todas as suas coisas. Ele leva alguém para lá e para cá. Ele faz grande, Ele faz pequeno, Ele faz maior, Ele faz menor, Ele faz profundo, Ele faz alto. Ele é Deus e Ele faz como Ele quer.